A paz do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem e também o comente. Às vezes é difícil compreender o tempo de Deus e a forma de Deus operar dentro desse tempo dele, que é tão diferente do nosso. Há um questionamento se Deus anda atrasado ou não nas suas ações, na sua forma de nos responder e de vir de encontro aos nossos problemas. Mas, irmão, certamente Deus não anda atrasado. Talvez dentro do nosso tempo limitado, nosso tempo humano, o nosso cronos, possamos pensar que ele está atrasado, mas dentro do tempo dele, o tempo divino, o Kairos, o relógio dele está certo, a hora dele de agir é a mais correta. Agora, esse atraso de Deus, dentro do nosso tempo, dentro do nosso relógio, eu posso afirmar aos irmãos à luz da Bíblia que ele é proposital. O atraso de Deus para entregar uma bênção, para operar algo em favor de alguém ou trazer uma resposta, ele faz parte da pauta de provações, da agenda de Deus para a vida do homem. O Senhor, ele quer extrair de nós aquilo que está dentro do nosso coração. Deus quer ver as nossas ações, as nossas reações. A Bíblia é repleta de exemplos. Eu posso citar um de como Deus ele se atrasa para poder provar a nossa obediência e saber até que ponto estamos dispostos realmente a obedecer. O rei Saul, ele recebe uma instrução direta do profeta Samuel, que ele não sacrificasse e que ele aguardasse, porque o profeta Samuel se distanciaria dele, do acampamento onde Saul estava, e após alguns dias ele retornaria. E quando ele retornasse, o profeta Samuel, ofereceria ao Senhor um sacrifício. A palavra fala que o profeta demora, e essa demora faz com que Saul venha ele a oferecer sacrifícios. Ele era rei, ele não era sacerdote. Ele não podia oferecer sacrifício. Tendo ele terminado de oferecer os sacrifícios, quem chega? O profeta Samuel. E o reino de Saul é rasgado naquele exato momento. A mesma coisa acontece. Moisés sobe ao Monte Horebe para receber de Deus as palavras dos 10 mandamentos. E o povo, vendo que Moisés demorava, eles obrigam Arão, irmão de Moisés, a fazer um bezerro de ouro. E ali adoram aquela idolatria, aquele ídolo. Moisés desce do monte, vê aquilo, se revolta, quebra as tábuas da lei. Às vezes Deus demora na nossa vida para ver qual o nível da nossa obediência. Às vezes Deus demora na nossa vida porque simplesmente não é o tempo das coisas acontecerem. Como eu sempre disse, o bolo ainda está cru. Se você tirar antes do tempo, vai estragar tudo. E o tempo que ele ficou terá sido perdido porque ainda faltou tempo para que ele ficasse pronto. Os irmãos sabem que eu sofri um acidente em julho. Eu fiquei 23 dias internado. E a primeira cirurgia foi feita assim que eu cheguei no hospital. Eu fraturei a tíbia, a fíbula, a clavícula, e devido à fratura da tíbia, houve uma infecção na perna. E essa infecção ela foi constatada um dia antes de eu fazer a segunda operação, a segunda cirurgia. Então, eu faria a segunda cirurgia e no dia seguinte eu receberia a alta, seria liberado e iria para casa, que era o que eu mais queria. Mas um dia antes foi identificada uma infecção e eu não pude. Eu fiquei mais 2 semanas tratando aquela infecção para poder acessar de novo aquela perna fraturada. Eu me recordo que eu não estava bem, eu estava muito triste, muito angustiado, estava sem ver meu filho e eu queria sair daquele hospital de qualquer jeito e o desespero era muito grande. Até que o Senhor veio, confortou meu coração, trouxe alento, trouxe esperança, trouxe confiança e fé, porque estava me faltando isso. E o Senhor falou comigo que em 2 semanas eu sairia do hospital. E eu abri a palavra de Deus, muitos questionam essa prática, né? Eu acho que é uma experiência vivida, como o cristianismo é. Cristianismo não é teoria, não é teologia. Cristianismo é prática de vida e forma de vida. Eu abri a palavra de Deus perguntando ao Senhor se era aquilo mesmo. Se Ele confirmava aquela revelação que veio ao meu coração, dizendo que em 2 semanas eu sairia daquele hospital. E o Senhor me deu uma palavra que dizia: há tempo de cortar e há tempo de costurar aquilo que foi cortado. Ou seja, a palavra falando sobre cirurgia, sobre o tempo de cirurgia. E eu entendi claramente que aquela palavra falava sobre a cirurgia, o tempo de eu cortar e o tempo de costurar aquilo que teria que ser cortado. E o tempo se passou e eu operei, próximo às 2 semanas que o Senhor tinha falado. Mas é interessante porque no hospital que eu estava internado, eu operava-se em um dia e no outro dia você já recebia alta. E eu operei numa quarta-feira e na quinta-feira eu ia receber alta. Sendo que na quinta-feira dava 13 dias. E o Senhor tinha me revelado que seriam em 14 dias que eu receberia alta. 2 semanas. Então eu operei na quarta para receber alta na quinta, completando esses 13 dias. E o médico virou para mim e falou assim: olha, você operou e normalmente a gente dá alta no dia seguinte, mas como você fez uma cirurgia múltipla, né, a gente vai te dar 2 dias aí para poder você receber alta. Você não vai receber alta na quinta, você vai receber alta na sexta. E na sexta-feira, irmãos, era exatamente o tempo. Se completaria exatamente os 14 dias, as 2 semanas que o Senhor tinha me revelado. Existe um tempo para que Deus ele possa agir.
o tempo de cortar e o tempo de costurar aquilo que foi cortado, o tempo de chorar e o tempo de sorrir. Existe um tempo de Deus para a nossa vida. Então, às vezes, Deus ele se atrasa pelo primeiro motivo, para ver o nível de obediência que nós temos. Pelo segundo motivo, porque existe o tempo dele determinado para todas as coisas. E às vezes havia até um livramento de Deus para mim naquela situação. Imagina os irmãos eu operar com a perna infeccionada. Poderia trazer situações mais graves de infecção. Deus se atrasa para que a glória dele seja manifestada. Conhecemos a história de Marta e Maria e de Lázaro principalmente. Eles queriam uma cura. Jesus chega, Lázaro já está morto. E o que Jesus queria era a ressurreição. A glória dele tinha que ser manifesta. Quanto maiores as impossibilidades, maior é o milagre. Maior será o testemunho da glória de Deus no meio daqueles que estão vendo. O outro motivo pelo qual Deus se atrasa é que Deus quer que venhamos a nos alegrar. Primeiro com o milagre na vida dos outros, para que depois possamos vivenciar e nos alegrar com o milagre na nossa própria vida. O exemplo disso é Jairo. Ele chama Jesus para ir à sua casa porque a sua filha estava demasiadamente doente. No meio do caminho, Jesus cura uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Vem a notícia de que a filha de Jairo tinha morrido. Naquele momento, certamente, Jairo, que estava segurando a mão de Jesus, deveria ter soltado. Não incomodes o mestre, pois a tua filha morreu. Tua filha já está morta. Essa foi a notícia que ele recebeu. Jesus vai até a casa de Jairo, manda todos se retirar e ali ele opera um milagre e ressuscita a menina. Primeiro, Jairo se alegra com a vitória dos outros, para que depois ele possa se alegrar com o milagre na sua própria vida. Meus irmãos, são diversos os motivos pelo qual Deus, entre aspas, se atrasa. Porque ele se atrasa no nosso tempo, na nossa visão, na nossa lógica, ao nosso ver e à nossa perspectiva humana. E esse atraso de Deus faz parte da agenda de provação dele para a nossa vida. Descansa, confia. Alan, mas eu estou muito tempo, já não sei mais o que eu faço. Eu estou esperando meu milagre há muito tempo. Esqueça o tempo, porque se você pensar no tempo sem fé, o tempo vai te matar. Agora, se você tiver fé, você vai ignorar o tempo. E ele não vai ser um vilão para o seu milagre acontecer. Na verdade, ele se tornará um aliado. Porque quando vem de Deus, no tempo dele, na hora dele, por mais louco que possa parecer, é na melhor hora. É da melhor forma. Meus irmãos, é claro que às vezes parece que Deus opera o livramento aos 45 minutos do segundo tempo. Abraão pega o cutelo. Quando ele vai transpassar Isaac, o Senhor grita e ele para. Às vezes parece. Às vezes não só parece, é realmente aos 45 minutos do segundo tempo. Mas o nosso Deus é todo poderoso. Abraão tinha essa certeza, que ainda que ele matasse Isaac, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida dos mortos. E ainda que o tempo para o milagre acontecer, do nosso ponto de vista, a nossa perspectiva, tenha se passado, Deus pode fazer como fez no caso de Ezequias, fazer voltar o relógio de Acais, mudar o tempo e as estações, como disse o rei da Babilônia, em resposta à tua oração. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.